Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Dando continuidade à série Pronomes, hoje iremos falar sobre os relativos, certo? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar seu like. Vamos lá. Pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, ou antecedente, dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações, ou torná-la muito repetitiva. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga à outra. Então, veja, pessoal, em tese, os pronomes relativos, justamente essa relação em orações, certo? Ou, e comumente, a mais utilizada entre termos, normalmente referente a um termo anterior. Esse termo anterior pode ser uma oração, como o conceito propriamente falou, ou pode ser uma palavra. Joia? Quais são os pronomes relativos? Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis. A gente já falou, né? Os variáveis, o próprio nome diz, são aqueles que variam em gênero e número, a ideia do masculino e feminino, singular ou plural, ou os invariáveis. Os pronomes invariáveis são que, quem, onde. Sua forma sempre será essa, independentemente do contexto. Né? Ou seja, em relação, independente se a palavra seja masculina, feminina, singular, plural. Joia? Os pronomes variáveis são cujo, cuja, cujos, cujas, o qual, a qual, os quais, as quais e quanto, quanta, quantos, quantas. Veja aí já um detalhe, né? Observe que no caso desses pronomes aqui, pessoal, aqui, ó, ele, em via de regra, é uma adjunta adverbial de lugar, mas veja, funcionando como pronome relativo. Em que situação? Se ele se referir a uma palavra anterior. Joia? Independentemente. E aí você, obviamente, você pode substituí-lo pelo pronome relativo que é o que nós chamamos, é o pronome universal, que se encaixa em qualquer situação com relação à substituição de uma palavra, certo? A função de pronome. Outro detalhe aqui, vocês viram o quanto, como na aula anterior, como pronome indefinido. Vocês estão vendo agora como pronome relativo. Mas veja, pronome relativo na ideia de identificar. Veja que ele, enquanto pronome indefinido, não se identifica a pessoa do discurso. Joia? Então, está aí a diferença já entre os dois, antecipadamente, certo? E aí, novamente, você tem o quadro geral, que é importante vocês memorizarem, porque eu sempre falo, né? O conhecimento se dá em duas teses, né? Memorização e compreensão. Um precisa do outro, certo? Exatamente para a prova. Eu falo especificamente para as provas de concursos públicos, seja para emprego ou para entrada em uma faculdade. Joia? Aí você tem os variáveis em masculino singular, o qual, cujo, quanto, masculino plural, os quais, cujos, quantos, feminino singular, a qual, cuja. Você vê que já no feminino você não tem aí o seu singular. Daqui a pouco nós vamos falar por quê. E feminino plural, as quais, cujas, quantas. E os invariáveis, que, quem, onde. É interessante notarmos, pessoal, que com relação a esse feminino, né, singular na sua forma pluralizada, por quê? Porque a própria palavra em si, ela como substitui nomes, né, é importante percebermos que quantas vai indicar aí a certa quantidade e pode mudar de classe gramatical, que posteriormente nós vamos ver alguns exemplos, certo? Só esse recadinho que eu queria colocar para vocês, o porquê está zerado aí, certo? Então vamos lá, os usos dos pronomes relativos, que, o qual e suas flexões ou variáveis, quando essas palavras possuem função de pronome relativo, podem referir-se a pessoas ou coisas.
Veja, podem porque, em português, nenhuma regra é absoluta, certo? A gente já enfatiza bastante isso para que vocês não tomem como regra geral. Aliás, como regra absoluta. É uma regra geral, no entanto, não absoluta, certo? Exercendo o papel de referente do antecedente, ou seja, sempre na relação com a palavra anterior ou com a oração anterior. Quando a regência verbal exigir os pronomes relativos, podem vir antecedidos por uma preposição. Olha aí a possibilidade. E aí, no caso dele funcionar como um objeto indireto. Daqui a pouco vamos ver alguns exemplos, certo? Observe nos exemplos que ele substitui um termo trazido antes. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Olha, veja aqui. E, para não repetir a palavra casa, veio como pronome relativo, referente aqui à palavra casa. Porque você poderia ler assim, ó. Eu comprei uma casa, ponto. A casa fica num bairro próximo daqui, certo? Então, esse que aqui, se eu repetisse a palavra, eu deveria separá-las por ponto, e ficaria um período composto, certo? Então, veja, eu comprei uma casa, que é uma forma mais eloquente, certo? Mais refinada de se produzir quando você utiliza os pronomes. Veja aqui que uma casa, ele está com a função de objeto direto, não veio com preposição. Agora veja quando ele funciona como um objeto indireto, exige a presença da preposição. Olha aí o exemplo. Não vi a bolsa da qual você está falando. Né? Então, quem fala, fala de alguma coisa ou de alguém. Então, essa preposição aqui é por conta desse verbo, que embora distante, mas ele pertence à segunda oração. Aqui é uma oração, certo? Não vi a bolsa que você está falando, certo? Então, eu poderia colocar um ponto e poderia usar o pronome relativo universal. Lembra que eu falei? O que funciona como pronome universal. Veja, então, falando de alguém ou de alguma coisa. No caso aqui, né, da qual você está falando, a pessoa, né? Então, não vi a bolsa da qual. Veja, esse pronome relativo aqui está funcionando como objeto indireto do verbo falando. Joia? Então, é importante que vocês entendam com qual palavra ela está se relacionando. Veja, a preposição, certo? A preposição. O pronome se refere ao anterior. Então, para vocês distinguirem bem, essa preposição é por conta do verbo falando. Já qual se refere à bolsa, certo? A palavra feminina. Observaram que o de mais a deudar, né? Houve uma combinação prepositiva, que foi uma das aulas que nós já falamos sobre isso, certo? Então, veja que essa combinação, mas lembre-se que de por conta do verbo e qual por conta da bolsa. Só que o verbo, como ele pede objeto indireto, então você vai colocar a sua preposição aqui, certo? Se existisse um outro verbo que não pedisse a preposição, ficaria a qual e pronto, certo? Como foi o caso aqui. Eu poderia colocar assim, ó. Eu comprei uma casa a qual, ou a que, aliás, a qual, né? Porque aí você perceberia aqui esse a não como preposição, mas como artigo, visto que aqui eu tenho um pronome substantivo. Como? Está substituindo a palavra casa. Joia? Quem, quando possui função de pronome relativo, refere-se apenas a pessoas ou a coisas personificadas. Por exemplo, a casa falava. E você está personalizando, atribuindo características humanas a um ser inanimado. Joia? Embora o uso de que ou de o qual seja possível ao referir-se a pessoas, o mais indicado é utilizar quem. Esse pronome normalmente será antecedido por uma preposição. E vamos ver o exemplo a seguir, certo? As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Ó, novamente, a preposição de, vindo do verbo falou. Quem fala, fala de alguém ou de alguma coisa.
certo? Como ele falou, a regra, né? Normalmente o quem é o mais indicado para utilizar referente a pessoas, né? Olha, espero que tenha ficado claro aí. Eram muitos os clientes a quem, certo? Quem atende, atende a alguém ou alguma pessoa, certo? Novamente aqui, o a vindo do verbo atender, e quem referido a clientes, que no caso pessoas, né? Não podemos pensar cliente um outro ser. Joia, pessoal? Cujo e variáveis geralmente exigem antecedente e consequente expressos na sentença, pois indicam relação de posse. Isso é muito importante, certo? Vocês focarem aqui. O antecedente possui o consequente. Note que consequente que vem depois, certo, pessoal? Eu sei que vocês sabem, mas não custa falar. Note que a variação precisa ocorrer quando houver necessidade de concordância com o consequente, pois não se usa artigo após esse pronome. Então, veja, já escutei muitas pessoas tanto escrevendo quanto falando o cujo ou a cuja. Está errado, certo? Pronome cujo não necessita, e isso é obrigatoriedade. Aí um caso de regra absoluta, certo? Cujo não pede a presença do artigo, certo? Até porque essa palavra cuius, né, vem do latim, que é cugi, é o CUG, mais o artigo a, que aglutinando-se, juntando-se, deu cujo, certo? Ou cuja, no caso se for o artigo a, certo? Mas veja, exceto todos os outros pronomes, o cujo é o único que não concorda com o antecedente, e sim com o consequente, o que vem depois, certo? Então, ele é pós-póstumo, vamos colocar assim, ao próprio pronome, certo? Veja, e, o quanto sempre se refere à palavra anterior, o onde, mas o cujo é uma exceção à regra com relação aos pronomes relativos, certo? Ele sempre vai concordar ou se referir à palavra póstuma ou posterior, é ele mesmo, caso pronome, certo? Então, este é o escritor cujo livro, veja, o cujo você poderia pensar, mas está concordando, não. Veja que eu poderia colocar aqui, este é o escritor cujos livros. Aí só para vocês entenderem que cujo, eu estou modificando aqui, colocando um os, ou cujas obras, já o cujo é a exceção, o cuja e sua flexão, é o único que vai se referir à palavra posterior e não anterior. Joia? Muito lido. Aí o escritor do livro, né? Aquela é a dona da loja cujas vendas, que feminino plural, feminino singular. Tá? Aqui a prova de que cuja não está se referindo ao anterior. Joia? Só para enfatizar. Dispararam no último trimestre. No caso, as vendas da loja. Percebe aí, pessoal? Quanto é um pronome relativo que virá antecedido por um pronome, aí pessoal, já facilita vocês também entenderem a diferença em relação a pronome definido. Ele é um pronome relativo que virá antecedido por um pronome indefinido. Então, veja, é como se eu tivesse dois indefinidos juntos. Tudo, aí você tem que decorar isso aqui, ó. Tudo, todo, toda, todos, todas, tanto, certo? Então, fez tanto quanto podia. Então, esse aqui, por conta dessa antecedência de outro pronome definido, funcionará como um pronome relativo. Aí, mais uma informação interessante para vocês diferenciarem quando o quanto pode ser relativo ou indefinido, joia? Mas não conseguiu. Tudo quanto era gente apareceu hoje. Novamente aqui o caso. Então, em via de regra, vocês não entenderem, memorize essa lista assim. Essa lista aqui, antecedido do pronome relativo quanto, o torna pronome relativo. Se não tiver, ele funcionará como pronome indefinido, certo? Onde terá valor de em que. Aí você pode, na frase, substituir pela expressão em que. Lembre-se que aqui estamos tratando novamente do pronome universal, certo? Tem valor de em que e sempre se referirá a um lugar. E aí, pessoal, matou a questão.
certo? Para diferenciar de advérbio de lugar, certo? Então, os dois, tanto onde quanto onde como relativo, tanto como onde advérbio, terão a ideia de lugar, se referirá a um lugar, um espaço. No entanto, ele pode ser substituído por em que. Se na frase você substituir por em que, saberá que ali aquele onde não é advérbio e sim pronome relativo. Certo? Aquele foi o lugar onde nos conhecemos. Aí você pode de novo. Aquele foi o lugar em que nos conhecemos. Para tirar dúvida, né? A chamada prova do mais, né? Ou do menos. Neste parque eu gosto do brinquedo onde fomos por último. Neste parque eu gosto do lugar em que fomos por último. Então, se você tiver dificuldade de entender a ideia, memorize a forma de substituição em que e aí resolve seu problema. Joia? O importante é que entenda, certo, pessoal? Quero sempre enfatizar isso. Quem e onde são pronomes relativos que eventualmente aparecem sem fazer referência a antecedentes, certo? Aí você tem um exemplo, né? Fico onde sinto que devo, certo? Aí, pessoal, um macete que eu vou colocar para vocês normalmente vocês estavam vendo os pronomes relativos se referindo a um substantivo. Veja que agora tem um verbo. Então, ele não vai se referir a um nome, nem pode se aqui nessa frase, certo? Normalmente ele se refere a um nome. Veja aqui, ó, lugar, nome, substantivo. Aqui é um verbo. Certo? Somente nesse caso, essa regra se aplica, certo? Parece sem fazer referência a antecedentes. Aí é uma exceção quando você não tiver o substantivo, e sim um verbo. Quem tudo quer, tudo perde. Novamente aqui, você vê o quem sem se referir a uma palavra anterior, que normalmente seria o nome, substantivo. Assim, podemos observar que os pronomes relativos são utilizados majoritariamente, na maioria das vezes, para ligar um termo a uma oração a outro termo, ou uma outra oração e para substituir um termo já usado no enunciado, mas sempre de modo específico e de acordo com os termos em que está sendo substituído. Em via de regra, isso tudo que ele falou, que exceto o pronome cujo e suas flexões, todos os demais vão se referir à palavra anterior, certo? Isso se essa palavra anterior for um substantivo ou palavra substantivada. No caso, como vimos a exceção, se for um verbo, a ele não se refere e mantém a função de pronome relativo, no entanto, sem relação com o seu antecedente, que é a regra geral para os pronomes relativos, certo? Os pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivas. Aí, pessoal, é um assunto que é muito importante, que está uma ligação direta com as orações subordinadas adjetivas, certo? E vocês vão entender agora. Existe uma grande relação entre os pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivas. Essas costumam ser iniciadas por aqueles especificamente pelo pronome que e suas variações. Lembra? O qual, a qual, os quais, as quais. Mas, em via de regra, por que nós dizemos que tem essa relação dos pronomes relativos? Porque dentro da oração, iniciando a oração subordinada adjetiva, justamente com o pronome relativo. Então, toda oração subordinada por conta do pronome relativo, você vai chamá-la também de oração subordinada adjetiva. E no caso, quem já viu esse assunto, pode ser explicativa ou restritiva. Mas como este não é o nosso assunto, a gente vai focar só para que vocês entendam que o pronome relativo faz com que as orações subordinadas sejam chamadas assim, de adjetivas, orações adjetivas, certo? Isso ocorre porque as orações subordinadas adjetivas são aquelas com valor de adjetivo, obviamente. Lembrando que o valor do adjetivo indica qualidade ou característica do sujeito. No caso aí, como se trata da oração subordinada, indica característica ou qualidade da oração principal, certo?
sendo dependentes da oração principal, essa relação de dependência. E aí você vê que a oração subordinada, ela por si só, ela tem sentido incompleto, certo? No entanto, a fim de fazer a ligação entre essas duas orações, utilizamos os pronomes relativos para introduzir a oração subordinada adjetiva. Ó, pessoal, aí abrimos um parêntese para explicar que oração, dentro de um enunciado, é aquele enunciado ou proposição que contém, que gira em torno do verbo, certo? Então, só tenho aquela proposição como oração se houver a presença do verbo, seja ele de ligação ou seja ele transitivo. Joia? E aí temos alguns exemplos para arrematar essa informação, certo? Cristalizar. As coordenadas, né? As coordenadoras que trabalham naquele setor sempre almoçam juntas. Vê, aqui o pronome que, referindo-se ao termo antecedente, certo? Só que, se você olhar aqui, você tem duas orações, uma principal, outra subordinada. Veja só qual é a oração principal aqui. As coordenadoras sempre almoçam juntas, certo? Que trabalham naquele setor, justamente a oração subordinada adjetiva, no caso restritiva, certo? Por quê? Observe aqui que eu tenho um verbo e tenho outro verbo, então tem um período composto, por conta da... Período simples quando se tem um verbo, composto dois ou mais verbos presentes ali na oração, certo? Agora, outro detalhe, os verbos sempre estarão na sua forma flexionada, certo? Ou seja, conjugadas. O pronome relativo que, como oração subordinada adjetiva, que trabalha naquele setor. Observe aqui que aqui tem valor, isso tudo tem valor de adjetivo. A ideia de caracterizar a ação do sujeito, que no caso aqui são as coordenadoras, certo? Pronome relativo que, oração subordinada adjetiva, que é um bairro de São Paulo, certo? Então, tudo isso, pessoal, quando você caracteriza ou qualifica uma oração ou sujeito, você chama de, se for falar isoladamente, pronome relativo. Se falar do pensamento, da proposição, você chamaria de oração subordinada adjetiva. E aí, como sempre falamos, precisamos sempre provar aquilo que aprendemos. Coloquei disponível aí para vocês algumas questões. Vamos responder para aplicar e comentar as regras que acabamos de aprender. Então, essa questão vem da CESP-Sebrasp, certo? Uma empresa responsável por elaboração de concursos públicos, seja ela no âmbito estadual, municipal ou federal, e diz assim: a respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta. Um detalhe, viu, pessoal? Em termos de rapidez de raciocínio, né? Vão logo à pergunta, porque às vezes se coloca o texto, que muitas vezes o texto em si não vai lhe ajudar a responder. Então, por questão de ganhar tempo, não diretamente a pergunta, mas como aqui o nosso propósito é a aprendizagem, inclusive ampliar o nosso conhecimento, vamos aprofundar aqui um pouco neste poema, certo? A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão. O fogo eterno e a morte e a ressurreição. A raça humana é um cristal de lágrima. Da lavra da solidão, da mina cujo mapa traz na palma da mão, a raça humana risca, rabisca, pinta. Aqui a continuação, né? A tinta, a lápis, carvão ou giz, o rosto da saudade que traz do Gênesis, dessa Semana Santa, entre parênteses, desse divino oásis, da grande apoteose, da perfeição divina, na grande síntese, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana. E aí você tem, na verdade é uma canção do Gilberto Gil, certo? Mas não somente do ponto de vista poético, na questão dos versos livres, como também da estrutura por si só, inclusive cheio de metáforas e catacreses, certo? Que são figuras de linguagem muito utilizadas em poemas que tem como
objetivo fazer crítica, né? Aparentemente nós não vemos nada de crítica, mas ele faz uma crítica direta à grande semana, né, que as religiões, sobretudo a Igreja Católica, celebra, mas que muitas vezes fica simplesmente no rito. Isto na visão dele, certo, pessoal? O cantor, né, o poeta, ele tem liberdade de fazer suas observações, como qualquer ser humano, né? Então, veja. É correto colocar o artigo após... Então, essa pergunta, na verdade, não se tem, certo? Você vai ver, analisar as opções. É correto colocar o artigo após o pronome relativo cujo? A gente já viu que não. Então, essa opção estaria fora. Certo? Pronome relativo cujo não se coloca artigo nenhum. Até porque nós já mostramos para vocês que o artigo já está incluso nesta palavra latina cuios, né? Que é cui, e o latim, o J tem um som de I, somando com o artigo O ou com o artigo A, aglutina-se, formando a palavra cujo, cujos, cuja, cujas, certo? B. O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado ao substantivo mapa na expressão cujo mapa. A gente viu, né, que o cujo você pode sim substituir a palavra em que, indicando de fato a ideia de localidade, certo? Então, poderia ser em potencial nossa questão. O pronome cujo, letra C, certo? O pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e número, certo? Então, a gente já viu que essa questão aí é errada, né? Ela não tem fundamentação, porque cujo, embora não se refira com o termo antecedente, ele se flexiona em gênero e número com a palavra posterior, certo? Exemplo, o pai, cujos olhos, veja aí, cujos concordando com a palavra olhos. Em geral, os outros pronomes relativos concordariam com a palavra anterior. O cujo é a exceção à regra, certo? Letra D. O pronome relativo quem, assim como o relativo que, tanto pode referir-se a pessoas quanto a coisas, em geral. Também errado. O que, beleza, mas o quem só se refere a pessoas ou objetos animados, certo? Personificados, que é a figura de linguagem bastante utilizada. A chamada personificação ou prosopopeia. Existem essas duas nomenclaturas para falar da mesma coisa, certo? Então, o que, beleza, mas o quem aí prejudica a análise. Letra E, pronome relativo que admite ser substituído por o pronome relativo que admite ser substituído por qual e suas flexões de gênero e número. Beleza. Então, veja, essa questão, pessoal, como tem duas alternativas e a pergunta só pede uma, seria anulada em termos de concurso, certo? Então, o que você faria? A minha recomendação é que, após o término, vocês procurassem a banca, né, o responsável ali do setor, né, o fiscal, o coordenador, seja lá quem for, para que vocês peçam a análise da questão. Aí é importante que você tenha memorizado o número da questão, certo? Para que você indique exatamente, você vai preencher um protocolo e normalmente entre 1 a 2 dias eles fazem um resultado, mostram um resultado de anulação da questão, ou não, certo? Então, nós teríamos aí, né, a letra E e a letra B, certo? Como alternativa que torna a questão anulada. É bom enfatizar isso. Assinale o item que não aparece pronome relativo. Então, é aquela ideia, né? Você vai analisar e aí exige muita atenção, certo, pessoal? O que queres não está aqui. Veja aqui, ó, o que aqui não está funcionando. Lembra? Quando ele está ligado ao verbo, ele não tem função de pronome, e sim aqui como palavra substantivada. Toda classe gramatical, pessoal, que estiver antecedido de um artigo, que em gramática chamamos de determinante, ele muda de classe gramatical, passa a ser substantivo. Joia?
Então, esse que aqui ele funciona como substantivo. B. Temos que estudar mais. Novamente, o que aqui é uma conjunção e não um pronome. Como é que eu sei? Ele está diante de dois verbos. Aí, nesse caso, toda vez que ele estiver diante de dois verbos, já de cara, pense como conjunção e aí não perca nem tempo em analisar outro tipo de hipótese. Porque o que sempre entre verbos funcionará como conjunção. Letra C. A estrada porque passei é estreita. Aí, pessoal, veja só. A estrada pelas quais passei é estreita. Esse que aí, na verdade, é uma pura conjunção. Você teria aí uma locução conjuntiva. Porque é chamado porquê separado sem acento. Inclusive, nós temos um estudo, uma aula específica sobre o uso dos porquês. Eu recomendo vocês assistirem, porque aí vai resolver muito dos problemas de vocês com relação a este assunto. Mas aí o que funciona como uma conjunção ligada ao por, locução conjuntiva, certo? D. A prova que faço não é difícil. Então, veja, a prova que faço não é difícil. Novamente, você tem aqui, pessoal, o caso de um pronome relativo, certo? Tendo como função de pronome relativo, assinale o item que não aparece pronome relativo. Até agora, nós já vimos que essa questão vai ser anulada, né? Perceberam? Por conta de quê? Que esse que aqui funcionou como substantivo, esse aqui como conjunção, esse como locução conjuntiva, esse aqui como pronome relativo. Qual é o que diz a pergunta? Assinale o item que não aparece pronome relativo. Certo? A gente já viu 3 opções aqui que não tem função de pronome relativo. Por si só já seria analisada. Mas eu quero fazer questão de estudar uma por uma, porque é importante não somente você acertar a questão, nessa fase, evidentemente, de aprendizagem, né? Numa prova você não vai perder tanto tempo, até porque tem mais outras tantas questões para resolver. Mas aqui nós temos o tempo suficiente para mostrar item por item o que é que torna uma questão nula ou não. Então, você tem aqui a letra D, esse aqui como pronome relativo. O que você diria? A prova que faço não é difícil. Ou a prova a qual faço não é difícil. E aí a letra E, a festa a que assisti, quem assiste a alguma coisa, certo? No caso aí, esse A é por conta do verbo assistir. A festa a que assisti foi ótimo, certo? Tanto também como pronome relativo. Não é uma questão anulada, mas é importante vocês perceberem como as empresas de concurso elaboram e cabe ao estudante ou vestibulando ou aquele que está pretendendo a uma vaga de emprego tem essa capacidade de analisar rapidinho, certo, pessoal? Mas em termos de tempo, olha só a minha dica que eu dou a vocês. Se vocês detectassem 2 erros, 2 opções que não batem, e em concurso só pode ter uma resposta, nem analise os demais. Percebeu 2 opções que prejudicam a pergunta, né? Revoga a pergunta, você não precisa analisar, porque aí você está querendo ganhar tempo, certo? Aqui nós estamos fazendo item por item para que vocês entendam a lógica da informação, certo? Às vezes o problema está na pergunta, às vezes está na opção, e se você consegue perceber isso rapidinho, você resolve sua questão. Joia? E aí, para finalizar, nós temos aí no último slide uma questão assim muito interessante, certo? Complexa, sobretudo essa terceira questão. Vamos primeiro à segunda. Assinale a alternativa em que a palavra onde funciona como pronome relativo. Lembra? O onde aí você pode substituir pela expressão em que. E aí você mata a questão. Não sei onde eles estão. Não sei em que. Não dá. Veja o macete você já percebe logo. Então, esse onde aqui está funcionando como advérbio, certo? Advérbio de lugar e não pronome relativo. Onde estás que não respondes? Em que estás? Veja que não consegue substituir, portanto, funcionando novamente. Aqui, pessoal, está funcionando como pronome interrogativo. Às vezes o onde, a gente já viu que pode funcionar como advérbio
como pronome relativo e agora como pronome interrogativo, certo? Também aqui não é um advérbio de lugar, certo? É importante que o que eu quero dizer, pessoal, que em gramática você precisa ter memorizado a regra básica, a regra geral. No entanto, não pense que a regra geral ela vai se adequar a todas as situações, porque quem forma os pensamentos, as proposições é o falante. O falante tem essa liberdade de produzir, sobretudo na poesia, certo? O contexto que vai lhe permitir analisar. E no contexto também você percebe se a regra que você memorizou vai se encaixar na informação, no modelo frasal ou não, certo? Continuando. A instituição onde estudo é a UEPG. A instituição em que. Pronto, essa aqui é a nossa questão, certo? Você vê que em que substitui tranquilamente. Então, esse onde eu posso afirmar categoricamente que é um pronome relativo. Mas, só por desencargo, para saber se é anulado ou não, vamos ver a nossa letra D. Ele me deixou onde está a catedral. Em que está? Você vê que não encaixa aqui a expressão em que, no lugar de onde, certo? Portanto, continua com a letra C. E letra E, pergunto onde ele conheceu esta teoria. Pergunto em que, você vê que não encaixa a informação em que, no lugar de onde. Então, pessoal, foque aí na expressão em que para substituir onde. Se mantiver o sentido, pronome relativo. Se não, ou ele vai ser pronome interrogativo, adjunto adverbial de lugar, certo? Vamos aí a nossa questão que vai exigir um pouco de atenção, essa questão terceira, certo? Conheci que Madalena era boa em demasia. A culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Procuro recordar o que dizíamos. Será realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta, né? Essa é uma frase aqui conhecida muito do nosso Graciliano Ramos, certo? Frase muito bem elaborada, onde ele usa e abusa do pronome relativo, certo? Aí nas frases acima, o que aparece 6 vezes. Em 3 delas é pronome relativo. Então veja, o que, pessoal, nós pretendemos fazer uma aula exclusiva somente sobre a palavra que. Dentro das 10 classes gramaticais, a única classe que não pode ser que é verbo. Nas demais situações, substantivo, pronome, numeral vai funcionar também, adjetivo, advérbio, interjeição, conjunção, o que ele pode ser chamado, exceto o verbo, certo? Vamos lá. Então, ele quer saber que três casos desse, o que é um pronome relativo, que é justamente que nós possamos identificar. Conheci que, lembra que eu falei o que diante de verbo, ele funciona como conjunção. Então, o 1 já estaria fora, esse primeiro que, certo? Então, a opção que iniciar com o número 1 já estaria fora e o único caso é a letra A, já seria eliminada. Vamos à frase 2. A palavra foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Que. Aqui o que, pessoal, já sim funciona como pronome relativo. Vou dar uma dica para vocês. Usem, né, na hora que vocês tiverem dúvida, a flexão pronominal do que é a qual, o qual, os quais, as quais. Como o que se refere à palavra anterior, a palavra anterior aqui é feminino singular, vida agreste, a qual. Veja, concordando, certo? E aí você resolve seu problema se tiver em dúvida com relação à palavra que chamamos de que universal, certo? Então, esse número 2 é sim pronome relativo. Então, já sairia a letra C, somente a letra C. Então, letra A e C já está fora. Temos como opções B, D e E. Continuando. Procuro recordar o que dizíamos. Veja, interessante, pessoal. Recordar nessa forma infinitiva, que é terminada em AR, ele aí vai funcionar justamente como substantivo, certo? E o que ele se refere em geral ao substantivo, certo?
Isso é importante vocês tomarem atenção. Procuro recordar o que dizíamos, mas veja, esse que aqui, embora esteja se referindo recordar, embora funcionando como substantivo, ele é uma palavra feminina. Se o que estivesse concordando é para ser a que dizíamos. Certo? Novamente, esse que aqui, na verdade, está como um substantivo, certo? Não como pronome relativo. O que é que eu falei para vocês? Toda classe gramatical, se tiver antecedido um determinante, normalmente o artigo, mas pode ser o numeral, adjetivo, pronome, ele vai funcionar com... Ele deixa de ser aquela classe e passa a ser substantivo, certo? Então, eu chamaria aqui de pronome substantivo. Certo? Então, não é um pronome relativo. Até porque eu mostrei para vocês que se fosse, ao invés do artigo O, seria o artigo A, certo? Para concordar justamente com a palavra anterior, que é recordar, vem de recordação, certo? Continuando, então, você já tem aí, onde tiver o segundo como número 3, já estaria fora. Então, letra D e letra E. Já de cara a gente já sabe que é a letra B de bola, certo? B de bola, ou de bota. Mas só para desencargo, vamos analisar as demais. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Veja só. A expressão a mesma aqui está funcionando. Esse mesmo aqui, pessoal, pode ser advérbio, certo? Ou conjunção. Aqui ele está funcionando como substantivo porque a regra geral, antecedido de um artigo, certo? Então, mesma passa a ser substantivo, a qual piava há 2 anos. Veja, tranquilamente eu substituo esse que por a qual. Então, confirma aqui 2, 4, certo? E só para finalizar, esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta, certo? Então, você tem aqui... Aliás, né, você tem aqui não a letra B, como eu havia falado, a letra D e E, certo? Porque quando eu olhei ali, eu mudei, na verdade, a contagem. Aquele que desta frase aqui é o terceiro, né? 1, 2, 3. Então ele está como substantivo, não como pronome. Então tinha que ser a ordem 2, 2, 4, certo? Então tá ok. Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. O que? Novamente funcionando como conjunção por conta de quê? Do verbo. E esse aqui, o que? E que esta casa está quase deserta. Esse que aqui, pessoal, já se refere a eles, certo? Pronome relativo. Então, 2, 4, 6 é a nossa questão de gabarito, letra B de bola. Joia? Espero que tenha lhes ajudado. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou pelos comentários aí no próprio YouTube. Certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.